E aí, gente, vamos dar continuidade aqui. Hoje a gente vai fazer uma visão geral aí do Flutter, entender um pouquinho como é que ele funciona e uma introdução mesmo ao Flutter em si, né? Não vamos ver código, muito código na verdade hoje. Vamos entender mais como é que ele funciona e algumas características principais dele, tá? Então tá, vou comentar o que é o Flutter, um pouquinho da história, quem é que usa o Flutter, os usos, né, os casos de uso do Flutter, as principais características e detalhar algumas delas, a arquitetura do Flutter, para a gente entender como é que o Flutter funciona e como é que o Flutter, né, ele renderiza os seus widgets. A gente também vai entender o que é esse widget aqui também, tá? Okay, let's go. Então tá, o Flutter ele é um framework ou kit de ferramentas, né, de código aberto desenvolvido pelo Google para a criação de interfaces de usuário de alta performance para múltiplas plataformas a partir de uma única base de código. Ele permite que desenvolvedores construam aplicativos móveis para Android e iOS, como também para aplicações web e desktop, Windows, Linux, macOS, tá? Usando uma única linguagem de programação Dart. E nesse caso também um código unificado, tá? Então você vai construir o seu código e esse seu código ele consegue ser utilizado, ser incorporado em qualquer um desses sistemas, tá? Ou dessas aplicações, melhor dizendo. Então, ele é multiplataforma, tá? Cross-plataforma. A gente viu também na aula passada um pouquinho sobre isso. Ele iniciou ali, né, entre 2014 e 2015, então dá para perceber que ele é um kit de ferramenta muito novo. Ele iniciou como um projeto interno do Google, com o codinome Sky. Depois ele foi apresentado como Flut, né? E aí ele foi apresentado em uma conferência do Dart. Então o Dart já existia antes do Flutter, tá? O Dart ele iniciou como um projeto independente e depois veio a ideia do Flutter e aí o Flutter foi todo escrito utilizando o Dart, que naquele momento era a linguagem do Google, tá? Hoje também, né? Não deixa de ser do Google ainda. E aí, em dezembro de 2018, o Google lançou sua versão estável, né? Que a gente chama de versão 1.0. E aí, isso acabou marcando um pouquinho da maturidade do Flutter, né? Como uma ferramenta ali pronta para produção. Ali foi o momento onde todo mundo entendeu que estava crescendo ali uma nova ideia, né? Na versão 1.5, o Flutter começou a se tornar um kit de desenvolvimento multiplataforma, agora com o Flutter para desktop, né? E como é que está o Flutter hoje? Se vocês forem pesquisar, normalmente o Google faz meio que uma conferência, né? Várias palestras, faz um evento bem grande e aí ele divulga um pouquinho sobre atualizações, tecnologias para o Android, pro Dart, pro Flutter, tá? E aí no último, que eu dei uma olhadinha na última atualização do Flutter, vi um pouquinho da busca de desempenho nativo na web, porque o Flutter ele já tem um desempenho próximo ao nativo, né, para Android, iOS, agora estão tentando na web também com WebAssembly, tá? Novos recursos para desenvolvimento de jogos também, facilitando aí para quem curte, né, fazer desenvolvimento de jogos, então mais ferramentas para esse tipo de desenvolvimento e várias outras melhorias também, né? Quem é que usa o Flutter? Então a gente tem vários exemplos aqui muito grandes, né? Google Earth, o Nubank, o Google Classroom, o eBay, enfim. Nubank talvez seja o maior caso de uso brasileiro, né? Não brasileiro, mas da América Latina em si, que utiliza o Flutter. Eles chegaram a fazer uma pesquisa muito aprofundada sobre a escolha, né, do Flutter. Eles colocaram em comparação o React Native, o Flutter e o Kotlin, se não estou enganado, como ferramentas, kits, né, para poder utilizar dentro de sua arquitetura. E aí o Flutter ele acabou ganhando nessa decisão, nessa pesquisa. O Flutter também ele ajuda a Supercell a reduzir o tamanho do código principal do Supercell ID em 45%, né? Dá para perceber que também tem jogos aqui, mas isso aqui não quer dizer que o jogo em si é criado com Flutter, mas talvez na parte mais administrativa, na parte mais de gerenciamento de informação de dados, tá? Essas informações assim
partes específicas mesmo, né, do jogo, da Supercell, que são trabalhadas com Flutter. E quais são, né? Vamos entrar agora no processo de discutir um pouquinho das principais características. Então, é um desenvolvimento rápido e expressivo, né? Porque ele oferece uma rica coleção de widgets que permitem criar interfaces de usuário customizadas e altamente responsivas. A funcionalidade de Hot Reload permite ver as mudanças no código quase instantaneamente, sem a necessidade de reiniciar o aplicativo, isso aqui é muito interessante também, tá? Ele tem uma interface nativa e alto desempenho. Os aplicativos Flutter são compilados diretamente para o código nativo, o que garante uma performance similar à de aplicativos desenvolvidos de forma nativa, que é justamente com a compilação AOT, né, Ahead of Time. O Flutter também ele utiliza o motor gráfico Skia, ou utilizava, né, o Skia, tá migrando para o Impeller, a gente vai ver isso também um pouquinho hoje, para renderizar as interfaces, garantindo suavidade e desempenho. A gente vai entrar em detalhes dessas informações, tá? Estou trazendo uma visão geral primeiro, depois a gente vai detalhando. Todo elemento de interface em Flutter, ele é um widget. Widgets podem ser compostos para criar interfaces complexas e também são reutilizáveis. Eles são altamente personalizáveis, permitindo a criação de uma interface com qualquer design desejado. Isso aqui é muito interessante também. A gente vai detalhar bastante ainda sobre os widgets em outras aulas, tá? Característica também de ser cross-platform, que a gente pode escrever uma única base de código, né, para diferentes plataformas, como Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux. Isso acaba reduzindo o tempo de desenvolvimento, né, e o esforço também para manter e desenvolver esses aplicativos para várias plataformas. Tá? E agora um pouquinho sobre a programação reativa no Flutter. Né? A programação reativa ele é um paradigma de programação orientado a dados que trata de fluxos de dados assíncronos e a propagação de mudanças. Em vez de focar em como as operações devem ser realizadas, a programação reativa foca no que deve ser feito quando um evento ocorre ou quando um estado muda. Quando a gente estiver falando sobre programação reativa, a gente vai estar falando muito nessas duas palavrinhas, tá? Evento e estado. A gente vai estar programando sempre pensando nisso, na alteração de algum estado, na alteração de algum evento, tá? A gente vai entender também melhor como é que isso funciona. Na programação reativa do Flutter, a interface gráfica é descrita de forma declarativa, o que significa que você define como os elementos devem ser exibidos com base no estado da aplicação. Então, de novo, né? Estamos falando sobre estados, em vez de instruir explicitamente como alterá-los. Isso contrasta com a abordagem imperativa, que a gente está acostumado, né? Na qual você dá instruções passo a passo sobre como alterar a interface. A gente vai ver um exemplo já para poder entender um pouquinho essa comparação, tá? Mas na programação imperativa, é como se você estivesse dando instruções exatas e detalhadas sobre o que fazer em cada momento. Então, a gente está descrevendo o passo a passo de como deve ser feito. É como se você dissesse para uma pessoa fazer uma pintura e você precisasse dizer a ela onde colocar cada pincelada. Então, justamente, detalhando, né, descrevendo cada passo de como é que deve ser feito. A gente entende isso aqui como uma programação imperativa. Na programação declarativa, que a gente está comentando sobre estado, sobre eventos, você descreve o resultado final que deseja, mas não precisa dizer exatamente como fazer cada passo. É como se eu dissesse para a pessoa fazer uma pintura de um lindo pôr do sol e ela decidisse como usar as cores e os pincéis para alcançar esse resultado. Então a gente não vai dizer qual é o passo a passo, só vou informar como eu quero. E se eu chegar naquele estado, tá, naquele evento, aquilo vai acontecer daquela maneira que eu detalhei para acontecer, tá? No Flutter, na programação declarativa, a gente diz como deseja que a interface do aplicativo seja exibida com base no estado atual, e o sistema cuida de fazer isso acontecer. Você não precisa se preocupar em dar cada instrução específica sobre como atualizar cada parte da interface quando o estado muda. O Flutter entende suas instruções de forma mais ampla, facilitando o desenvolvimento e a compreensão do código. Bora ver um pouquinho do exemplo, tá? Então, tem duas comparações aqui, uma programação imperativa e uma programação declarativa, tá? Aqui a gente tem Dart e aqui a gente tem Flutter, que também utiliza Dart, né? Mas aqui eu tenho a criação de dois widgets, tá? Um widget build e um widget mensagem widget, tá? E aqui eu tenho duas funções. Eu tenho uma função onPressed,
e uma função update UI. O update UI ele vai atualizar a minha tela, a minha interface, né? Então, ele faz uma verificação, uma validação. Se houver erro, ele vai fazer alguma coisa aqui, ele vai exibir um texto e uma cor. Se não, né, se não houver o erro, ele vai exibir um outro texto e uma outra cor. E quando alguma coisa for pressionada, né, provavelmente um botão, essa variável booleana erro ela vai para true e ele vai chamar essa atualização. Então, imagine que isso aqui está dentro de um while, tá? No momento que esse botão ele é pressionado, que acontece, o botão é pressionado, ele vai chamar esse update UI e aí ele vai, agora que o erro está true, né, ele vai carregar a mensagem com esse erro e com a cor vermelha. Beleza? Como é que seria na declarativa? Aqui a gente está fazendo um passo a passo, né? Então, não preciso declarar tudinho, ele entra na função, percorre toda a função e ele vai montando como é que deve ser feito cada passo. Como é que é na declarativa? A declarativa eu também tenho meio que duas funções aqui, né? A build e a mensagem widget. A build, ele faz o seguinte, ele retorna um botãozinho aqui que quando ele é pressionado, ele vai mudar o estado. E aí o erro ele vai para verdadeiro. Então, quando o botão é pressionado, o erro acontece o erro, né? O erro, a flag erro é marcada como true. E o texto, e esse botão tem um texto chamado clique aqui. Então, aqui é um botão. Quando ele é pressionado, acontece isso. Erro vira true. E nesse botão, ele tem um texto escrito nele, né? Chamado clique aqui, tá? E essa mensagem, ela retorna um texto, onde é o seguinte. Se houver erro, então aqui é um if condicional, né? O if condicional é ótimo. Esqueci o termo agora. Mas enfim, ele pergunta, né? Se ele tem um erro, ele vai... essa variável vai retornar erro, né? Essa variável não, esse texto vai retornar erro. Se não tiver erro, ele vai retornar ok. E o estilo, né? Da mesma coisa. Passa o text style. Se tiver erro, ele vai retornar uma cor vermelha. Se não tiver erro, ele vai retornar uma cor verde. E, Douglas, eu ainda não entendi a questão da declaração aqui, do declarativo, né? No declarativo, ao clicar no botão, você altera o estado da variável erro e chama setState para informar ao Flutter que a interface precisa ser reconstruída com base no novo estado. Então, a gente faz a mudança de estado. Quando o botão é clicado, a gente muda o estado. Estava em um estado anterior, quando um botão é clicado, ele muda de estado. Quando ele muda de estado, a configuração, o que vai ser exibido, tudo muda também. Então, toda essa configuração muda. Tá? Aqui, nesse caso, perceba que não. A gente não tem muito o conceito de estado, né? Eu poderia entender esse if aqui como uma manipulação de estados, onde tem esse estado erro ou estado não, e aí fizesse essa comparação mesmo, né? Mas aqui, querendo ou não, ele ainda faz uma questão de passo a passo imperativo, né? Ele não está muito ligando para o estado, mas sim com a questão da sequencial, né? E aqui não. Aqui ele tem carregado já o estado. Então, onde é que está carregado esse estado, por exemplo, né? Aqui, nessa mensagem widget, onde é erro e o cor vermelha, onde é ok e cor verde. Então, se for um estado, ou seja, se for o estado onde erro é igual a true, o que vai ser exibido é erro e cor vermelha. Se for um estado onde erro é false, né? Onde erro ainda não é true, vai ser exibido um texto com texto ok, né? Na cor verde. Então, existem esses dois estados, erro ou sem erro. Quando tem erro, é exibido erro e cor vermelha. Quando é not erro, né? Quando não for erro, ele é exibido ok na cor verde. Então, perceba, a gente tem dois estados. Imagine duas bolinhas aqui, onde tem esses dois estados que variam de acordo apenas com o clique desse botão. Se o botão é clicado, ele muda de estado, tá? E aqui, meio que essa ideia não acontece. Douglas, vai ter o mesmo resultado? As duas coisas na prática é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. A diferença é a forma que a gente enxerga essas duas coisas, tá? Em uma, eu enxergo como estados que se alteram, tá? Que eles são configurados, já tem uma pré-configuração, e eles podem ser... um estado navega para o outro estado, com base em algum gatilho, tá? Já aqui, meio que não é assim. A gente tem um loop onde espera
esse on-pressed, e a gente entende de uma outra forma. Então é muito mais sobre a compreensão do texto do que exatamente como é que ele resulta pra gente, tá? Então, a mensagem e a cor serão atualizadas automaticamente de acordo com a nova condição da variável erro, se há necessidade de instruções imperativas explícitas. Então, é exatamente isso que eu falei. Eu vou primeiro configurar o que é cada coisa. Se for esse estado, vai acontecer isso. Se for esse estado, vai acontecer isso. Se for esse outro, vai acontecer isso. Se for esse outro estado, vai acontecer isso. Pronto, definir quais são os estados. Quando a gente altera de um estado para outro, o Flutter ele só vai se sobrecarregar de poder recarregar de acordo com aquele novo estado. Beleza? Então, por exemplo, se eu estou acordado, eu estou em um estado. Se eu estou dormindo, eu estou em outro estado. Eu acordado, eu tenho algumas características. Sei lá, meu olho está aberto, eu posso estar falando, desperto, né? Quando eu estou dormindo, não. Meus olhos estão fechados, não estou desperto. Tem algumas características. Então, essas características são pré-definidas anteriormente para cada estado. E aí, quando o estado meio que é selecionado, a gente carrega esse estado com essas características para a interface do usuário. É mais ou menos isso a ideia, tá? Não que na imperativa não aconteça algo parecido, né? Mas é justamente a forma com que é escrito mesmo. E essa que é a principal diferença, tá? A maneira como é escrito. E por que isso é importante, né? Porque o Flutter ele foi construído dessa maneira e a gente entendendo mais sobre o declarativo, sobre o reativo, sobre o estado, a gente consegue compreender mais a parte desse gerenciamento, de gerenciar esses estados, tá? A gente vai detalhar um pouquinho mais sobre esse tal de gerenciamento de estados, mas é interessante que vocês comecem a pegar já essa ideia de alterar, mudar entre estados, beleza? E pronto. O Flutter, ele também usa os widgets declarativos, né? Então, ele constrói a sua interface a partir desses widgets. Isso significa que a interface ela é descrita de forma declarativa e o framework Flutter é responsável por renderizar a interface com base no estado atual dos widgets. Então, foi o que eu falei para vocês, que o widget que eu tenho um estado, por exemplo, dormindo ou acordado, e eu tenho as características. Quando eu faço uma alteração desse estado, se eu estava dormindo e agora estou acordado, então houve uma alteração desse estado, eu vou estar chamando, avisando ao Flutter, ó, esse estado alterou. Recarrega a página aí com essas novas informações. Então imagine que eu sou o widget. Então se o widget, eu troco de um widget para o outro, né? Ou mudo o estado atual desse widget, o Flutter ele é avisado e aí ele vai renderizar a interface novamente com base nesse novo estado, beleza? E é interessante pontuar que esses widgets eles são imutáveis. Então, quando o estado de um widget muda, um novo widget é criado e substitui o antigo na árvore de widgets. Então, na verdade, meio que eu não mudo o estado atual de um widget, tá? É como se eu estivesse criando um novo widget com esse novo estado e aquele anterior é substituído, tá? É isso que ele está dizendo aqui. E aí o Flutter, então, atualiza a interface de usuário para refletir essas mudanças. É o que eu estou sempre clicando aqui na tecla, né? Então, quando tem uma mudança, quando a gente muda de estado, o Flutter é avisado, então ele atualiza a sua interface para poder ter essas novas mudanças, tá? E aí em outra aula a gente vai discutir um pouquinho melhor sobre os widgets. E sobre o Dart, né? Então o Flutter ele utiliza essa linguagem Dart, que é uma linguagem de programação criada pelo Google, iniciada em 2011, então perceba que foi 3 a 4 anos antes do início do Flutter, né? Da primeira amostra do Flutter. E ela foi projetada para ser uma linguagem moderna com o objetivo de simplificar o desenvolvimento de aplicativos móveis, web e de servidor. Ela é conhecida por sua facilidade de uso e pela rapidez no desenvolvimento de aplicativos. Oferece duas formas de compilação que ajudam a equilibrar a rapidez no desenvolvimento, como o Ahead of Time, né, e o JIT. O Ahead of Time tem a ver com desempenho em produção, né, e o Just in Time, o JIT, tem a ver com a rapidez no desenvolvimento. Então perceba, a gente consegue essas duas coisas com o Dart, né? Geralmente em uma linguagem ou outra, principalmente as linguagens mais antigas,
ou elas facilitam na velocidade de desenvolvimento, mas falham um pouquinho no desempenho da produção, ou tem um bom desempenho na produção, mas tem mais dificuldade nesse momento de desenvolvimento, né? E o Dart, ele traz essas duas formas de compilação para poder auxiliar nesses dois processos, né? Uma para poder facilitar e a gente não precisar recompilar o código todinho quando faz alguma alteração, tá? Então a gente faz só um hot reload, atualiza só aquele widget naquele instante. Ou então, se a gente for exportar essa aplicação, a gente compila com a Ahead of Time e aí ele melhora na produção porque ele tem um desempenho próximo ao nativo, tá? É interessante pontuar também que o Dart, ele hoje só é utilizado com Flutter, tá? Sim, tem poucos outros usos, mas a maioria do uso assim é para o Flutter. Então, sei lá, se o Flutter não existe mais, é bem provável que o Dart também caia em desuso e outras linguagens venham surgindo tentando solucionar o problema que o Dart tenta solucionar, mas que também outras linguagens já fazem isso também, né, com maestria. Então, o Dart ele é bem utilizado para o Flutter. A nossa sorte é que ele tem uma sintaxe bem parecida com outras linguagens, como C++, um pouco do Java também. Isso facilita também essa parte de aprendizagem. E também o Dart ele tem muitas coisas novas que foram corrigidas de outras linguagens. Então a gente vai ver um null safety, ver essas duas partes de compilação e outras coisas também que a gente vai discutir um pouquinho nas 4 aulas que a gente vai ter sobre Dart, tá? E aí, entrando um pouquinho mais em detalhe, né, nessas duas formas de compilação, o Out, né, o Ahead of Time, ele compila o código para código nativo antes da execução. E aí isso acaba melhorando o desempenho e tempo de inicialização do aplicativo, o que é ideal para produção, né? O Just in Time, ele compila o código Dart durante a execução. E aí ele permite desenvolvimento e decupuração rápido com recursos como hot reload, o que é ideal para desenvolvimento, tá? Isso tudo aqui já é automático, a gente não precisa ficar configurando, beleza? O Dart também ele é uma linguagem orientada a objetos, tá? Tem suporte a classes, interfaces, mixins, herança, tornando fácil aí, né, para quem já vem de Java, C++, C Sharp. Tem uma sintaxe clara e moderna, facilita a escrita de código limpo, um código manutenível também, né? Tem funcionalidades como a Sync e Await para programação assíncrona. Tem rico sistema de pacotes, né, bibliotecas através do Pub, que é o gerenciador de pacotes do Dart, do Flutter. E ele também tem uma ferramenta muito boa, que é o DevTools, tá? A gente vai ver um pouquinho nessa aula, mas na prática a gente vai ver como isso facilita muito o nosso desenvolvimento e entendimento do Dart e do Flutter, tá? E também tem suporte para várias IDEs, como o Visual Studio Code, IntelliJ, enfim, diversos outros aí que você pode utilizar tranquilamente. Android Studio, beleza? Tem um hot reload, né, que quando usado com Flutter, Dart permite um ciclo de desenvolvimento rápido com esse recurso, o que aplica as mudanças no código em tempo real, sem precisar recompilar o aplicativo inteiro. Então imagina, você está fazendo um código lá no Python, escreveu alguma coisa, salvou aquele arquivo e executa. Se você faz alguma alteração naquele código Python, você precisa parar a execução e executar novamente o código para ele ter essa nova atualização, né? Com o Flutter, a gente só precisa clicar no R, tá? Ou no raiozinho que aparece lá no Visual Studio Code, por exemplo. E aí isso, ele faz o hot reload, né? Faz as alterações enquanto está rodando, while running, tá? Ele tem essa ferramenta de debug completa com o inspetor de interface gráfica, isso aqui é muito interessante. Ele tem uma análise de desempenho, análise de rede, depuração de memória, depuração de código. É muita coisa mesmo que a ferramenta de debug do Flutter tem, do Dart tem. E é muito interessante vocês darem uma olhadinha para ver como é que funciona. Mas a gente vai utilizar muito isso nas nossas aulas, tá? Aqui tem um exemplo, tá, do inspetor, do Flutter Inspector. E aqui a gente consegue ver a árvore de widgets, né? Como ela está organizada, a gente também vai ver um exemplo lá na frente, mas também o seu layout, né? Como ele está organizado dentro do layout. A gente consegue ver o console, enfim, detalhes, testar as animações. Tem muita coisa legal mesmo, tá? O Flutter também tem esse gerenciador de pacote, que foi o Pub que eu falei para vocês.
E a gente consegue fazer gerência, né, das dependências de Dart e Flutter. O Pub ele facilita a adição, atualização, remoção de pacote. O site pub.dev é o repositório oficial, tá, de pacotes para Dart e Flutter. Ele tem vários pacotes que desenvolvedores podem usar para adicionar as funcionalidades aos seus projetos. Atualmente tem mais de 40 mil pacotes disponíveis. E adicionar pacotes é simples, né? Então aqui eu tenho um projeto em Flutter, eu rodei um Flutter Create aqui, tá? E aí ele mostra aqui todos os meus diretórios, todas as minhas pastas. E eu tenho um arquivo chamado pubspec.yaml, tá? Esse arquivozinho aqui. Esse é o arquivo responsável pela gerência, o gerenciamento aqui das minhas dependências, dos meus pacotes, tá? E dentro dele a gente vai ter essas dependências, que justamente está declarando quais são as minhas dependências. E eu posso escrever dessa forma, tá? O nome da minha dependência e a versão dela. Então a gente declara as dependências nesse arquivo e o pub cuida do resto. Quando a gente salva essas informações no VS Code, por exemplo, tiver com a extensão direitinha, o pub ele já vai baixar e já vai instalar esses pacotes automaticamente, tá? Se não, a gente faz um comandozinho na linha de comando, né? Lança um comando na linha de comando e ele faz esse processo para a gente de maneira eficiente, tá? E aí tem alguns pacotes interessantes, né, que a gente pode estar discutindo mais lá na frente, mas a gente tem o Flutter Block, Provider, GetID, que tem a ver com gerenciamento de estado. Então lembra, eu falei sobre declarativo, sobre reativo, esse tipo de programação, né? E eu falei que esse tipo de programação tem dois conceitos importantes, que são os eventos e os estados, né? E a gente precisa gerenciar esses estados. E aí existem alguns padrões para fazer a gerência desses estados, tá? E aí tem uns padrões bem interessantes, bem utilizados, que a gente também vai discutir em uma das próximas aulas aí que a gente tiver, tá? O pacote como HTTP e DIO facilita a comunicação com APIs RESTful, então a gente também vai utilizar bastante para fazer nossas requests, tá? Tem o Shared Preferences, Hive, que tem solução para armazenamento de dados local, então aqueles dados cacheados que a gente tem no celular, aqueles dados locais, tá? São usados principalmente com Shared, tá? Pacotes como Camera, Geolocator, URL Launcher permitem o acesso fácil a funcionalidades de hardware e serviços nativos. E é interessante que muitas das funcionalidades nativas em Flutter são acessadas através de pacotes disponíveis no PubDev, tá? Então não são construídos dentro do Flutter, a gente precisa importar por fora. E aí esses pacotes eles fornecem uma interface para para interagir com APIs nativas de dispositivos móveis. Por exemplo, o câmera, né? Então pesquisei SDK Flutter, né? E a gente pesquisa o nome do pacote que a gente está procurando. Então, Camera. E a gente vê, ó, é um plugin de Flutter para controlar a câmera. Suporta várias coisas aqui, capturar imagem, vídeo, enfim, um monte de informação aqui, né? Então, o que é interessante, a gente utiliza dessa maneira, tá? A gente pesquisa dessa maneira. E a gente consegue ver de quem é que está disponibilizando esse pacote, quantidade de like, popularidade, tá? Para saber se é interessante. Quais plataformas aceitam a utilização da câmera. Então, Android, iOS, Web aceitam, tá? Tem, na verdade, suporte, né? Para essas três plataformas. Então, isso aqui é algo bem interessante. Quando a gente clica, a gente consegue ter mais informações, tá? Então, se eu clicar, você teria mais informações, como a versão atual, como a gente faz coloca independências, tá? E agora um pouquinho mais sobre os widgets agora, né? Então, o Flutter, ele não utiliza widgets nativos do Android e do iOS. Então, lembra que eu falei para vocês que essas plataformas, esses sistemas operacionais, têm seus próprios componentes gráficos? O Flutter ele não utiliza propriamente esses componentes, tá? Ele possui seus próprios widgets que são customizáveis e aí isso permite a gente criar interfaces consistentes e uniformes em ambas as plataformas, tá? Então, com o meu widget que eu crio em Flutter, eu consigo mandar ele para o Android ou para o iOS e sem necessariamente utilizar aquele componente específico dele mesmo, tá? Isso não quer dizer que eu não consiga criar ou ter um widget que seja muito parecido ou idêntico aos componentes dessas plataformas, tá? Então aqui, ó, o aplicativo Flutter ele terá uma aparência similar no Android e no iOS,
proporcionando uma experiência de usuário uniforme independente da plataforma. Isso aqui também é muito interessante, tá? Então, independente de onde ele esteja, essa aparência vai ser similar, tá? Vai ser parecida. Mas eu posso utilizar, por exemplo, widgets que eles padronizam os widgets filhos, né? Lembra das classes? A gente tem a classe mãe e classe filha. Mas vamos pensar os widgets agora como essas classes. Então, eu tenho widgets que eles representam a padronização de componentes do Android, do iOS, e a gente consegue utilizar isso com facilidade, tá? E aí, essa abordagem de utilizar os widgets customizáveis do próprio Flutter oferece uma flexibilidade imensa na personalização e no design, permitindo que os desenvolvedores criem aplicativos atraentes e personalizados, né, de acordo com a identidade visual do seu projeto e tudo mais. Essa consistência é alcançada através do uso dos próprios widgets do Flutter, que são desenhados e gerenciados pelo motor gráfico do Flutter. E o que é esse motor gráfico, né? Então, o Flutter utiliza um motor gráfico capaz de desenhar na tela a 60 frames por segundo, o que permite criar animações e transições suaves. Esse motor gráfico original utilizado pelo Flutter é o Skia, mas ele está sendo substituído pelo Impeller. Na verdade, o Impeller, botei aqui, né, feito para o Flutter, ele foi criado justamente para o Flutter, tá? O Skia não era do Flutter, então ele era utilizado por outras ferramentas também, o que fazia com que o Skia não fosse o ideal para certas situações onde o Flutter precisava dele, tá? Precisava otimizar. Então o Impeller, ele surgiu para poder sanar esses problemas e conseguir ser o mais perfeito possível para o Flutter em si e não de uma maneira genérica, tá? Então, esse Impeller ele visa melhorar ainda mais o desempenho, né, e a eficiência na renderização de gráficos. Devido à alta taxa de quadros por segundo, os widgets no Flutter podem exibir animações fluidas e responsivas, e a plataforma oferece diversos widgets e pacotes para criar animações complexas com facilidade. Aqui tem um vídeo do YouTube, tá, do próprio Flutter, conhecendo um pouquinho mais sobre o Impeller de um ano atrás. Acharam interessante aí, quiserem ver mais um pouquinho sobre, só clicar nesse link aí, vocês vão conseguir acessar, tá? E aí no Flutter, praticamente tudo é representado como um widget, tá? Incluindo os layouts, os botões, texto e até mesmo a própria aplicação. A interface gráfica ela é construída inteiramente em código Dart, organizando-se como uma hierarquia de widgets. Uma árvore de widgets, onde cada widget é um nó na árvore. Então imagine isso aqui como uma árvore e cada nozinho desse aqui ele é um widget, tá? Então tem um container que tem uma linha, cada linha aqui, uma linha na verdade tem 3 colunas. Dentro de cada coluna eu vou ter um ícone e um container, um ícone e um container, um ícone e um container, e dentro de cada container eu vou ter um texto. Então aqui alguns widgets dentro do Flutter, né? Então tem a classe MyHomepage, né? Que estende de stateless widget, e eu tenho aqui meio que um método, né, de carregar, que é o build, tá, para poder carregar a minha interface, e ele tem aqui vários widgets, ó. Tem o scaffold, dentro do scaffold eu tenho um map bar, que tem um text, que tem o scaffold, né, tem um center, esse center centralizando, né, tem uma coluna, essa coluna tem algumas informações, inclusive filhos, né? Esses filhos são textos, tá? E o botão também, né? Que quando pressionado, nesse caso aqui não acontece nada, e tem um texto, clique aqui para esse botão. Então, ó, é bem interessante porque a gente já consegue induzir como é que essa interface está sendo construída, tá? Então a gente tem um tal de scaffold, que a gente nunca ouviu falar, tudo bem. Uma app bar a gente também nunca ouviu falar, mas a gente sabe o que é um text, tá? A gente sabe o que seria um center, ou consegue pelo menos induzir o que seria isso, o que tem aqui dentro, tá? Então provavelmente ele quer centralizar tudo que tem aqui dentro. Child, filho, e aí o que é que está sendo centralizado, né? É uma coluna, e dentro dessa coluna ele tem vários textos dentro dela, e um botão também. E isso aqui tá alinhado no centro também. Então a gente consegue induzir um pouquinho o que é que está acontecendo, tá? Essa aqui é um pouco da facilidade da programação declarativa, reativa, tá? Porque a gente consegue perceber esses estados, como é que esses estados são construídos e induzir, quando um estado for chamado ou quando acontecer aquilo, o que é que vai acontecer, o que é que vai ser exibido, tá? Mas então, o que é cada coisinha, né? Então o scaffold
ele é uma estrutura básica para a página. Então lembra que eu falei sobre alguns padrões? Esse scaffold ele é um padrão. Então ele vai estruturar a nossa página de um jeitinho, de uma forma, que a gente já vai ver como é que é essa forma. O app bar, ele é um widget para barra de título. Simples. Então a gente já sabe o que é um app bar. Barra de título. Center é um widget que centraliza o seu filho, ou child que eu falei, que a gente viu, né? Aqui no center. Então ele vai centralizar esse seu filho. Column é um widget de layout que organiza seus filhos verticalmente. Então, verticalmente, ele vai organizar seus filhos um por um, né? Um debaixo do outro. Text exibe textos. E Elevated Button, ele é um botão interativo. Bem simples, né? Então, aqui é aquela árvore de widgets que a gente tinha visto na parte do DevTools, né? Então, tem um tal de MyApp, que está relacionado aqui. Depois eu tenho um Material App, um Home, Material App, Home. Aqui é tudo uma árvore ainda de widgets, tá? Estamos só vendo a parte da hierarquia, para a gente entender um pouquinho como é que funciona essa hierarquia, essa análise, essa analogia com as árvores, tá? Então tem um home, depois eu tenho um scaffold, e aqui tem um scaffold. Então perceba, um é filho do outro, tá? Então esse aqui é neto do MyApp, Material App é filho do MyApp. Então é sempre uma relação de pai e filho aqui, tá? Scaffold, aí o scaffold ele tem três coisinhas aqui, ó. O scaffold, ele tem uma app bar, que é essa app bar aqui, que tem um texto chamado Filmes Studio Ghibli. Então, ó, o que a gente pode induzir? Se o scaffold, ele é um formato de tela, aqui, né? Ele é uma estrutura básica para uma página, tá? Para a página. E o app bar é uma barra de título. Então, só visualizando isso aqui, eu já sei que é uma página de filmes do Estúdio Ghibli, tá? Então, porque lá em cima, na parte do título, vai ter filmes Estúdio Ghibli. Então, já dá para induzir que é isso que vai ter naquela página, tá? E aí ele tem meio que o seu child, né? O seu body, o seu corpo aqui, onde a gente tem as informações, né? Nesse caso, dessa tela aqui, dessa parte da esquerda, a gente tem um centralizador, que vai centralizar as informações, onde a gente vai ter uma coluna, e nessa coluna a gente vai ter dois textos, um abaixo do outro, tá? É isso que está dizendo aqui. Desse outro lado, a gente tem um botão, um Floating Action Button, que é um botão que fica na parte direita inferior da tela, onde ele vai estar sendo desenhado junto com o ícone. Esse botão não está sendo representado aqui, tá? Eu não sei se na hora eu não peguei o mesmo exemplo, eu não lembro o que foi que aconteceu, mas não tem aqui, era para ter um Floating Button aqui. E aqui também não tem as mesmas relações, né? Mas só para a gente ver mesmo e entender a questão da hierarquia, tá? Que um aqui é filho do outro, a questão da dependência, o que cada um pode ter, beleza? E aqui um pouquinho mais do scaffold, né? Então, esse aqui é a interface do Flutter principal, tá? Então, quando a gente roda o primeiro projeto no Flutter, ele já vem configurado com um códigozinho, que é esse aqui, que nada mais é que um código onde a gente vai clicar nesse botão e ele vai alterar os estados, alterando esse textozinho aqui, né? Então, cliquei no botão, ele soma 1. Cliquei no botão, ele soma mais 1. Vai somando aqui. Essa tela aqui, ela tá no padrão Scaffold, que é esse padrão aqui. App Bar é esse título, tá? Esse Flutter Demo Homepage. Esse aqui é o App Bar. Body é essa toda a parte interna aqui, onde tem esse fundo branco aqui, ó. Isso aqui é tudo preenchido pelo nosso body, tá? E o Floating Action Button, ou FAB, é esse botãozinho aqui que eu falei pra vocês, que fica na parte direita inferior, tá? Ele está preenchido como um ícone de mais, né? A parte do corpo está centralizada, então a gente jogou um center para centralizar as informações. Nesse center a gente jogou uma coluna, que é isso aqui, né? A coluna. E essa coluna a gente tem dois textos. Um texto chamado message, que é essa parte de cima, e um texto chamado counter, que é esse número que tem aqui embaixo. Então a coluna tem dois filhos, tá? Está sendo organizada aqui verticalmente. E o app bar também tem um título, né? Um text aqui que é representando esse título, beleza? Então, a questão da hierarquia, como é interessante. Essa aqui é uma página em Flutter, é um aplicativo mesmo real, e aqui é como ele é organizado em formato de widgets, tá? Na parte de hierarquia desses widgets, beleza? Legal ver dessa maneira, né? Então, aqui também é um gifzinho que mostra um pouco da interação dentro dessa hierarquia. Então, a gente tem a parte da My Cart, tem a parte de My Login Screen, onde coloca as informações e entra. Quando entra, ele entra no meu catálogo. Quando entra, ele entra no meu catálogo e ele consegue clicar em um que vai adicionar dentro do cart, que é do carrinho, né?
Adicionou no carrinho, se ele clicar lá, ele vai para My Cart. E aí eu posso fazer tudo isso aí. Então tem o My App, que é um widget, tá? É o principal widget, o widget raiz. E dentro dele eu tenho essas páginas, que é a página My Login Screen, My Catalog, My Cart, tá? Dentro da página My Catalog eu tenho a minha App Bar, que é a parte do títulozinho do meu catálogo, e os meus itens, né, listados. Então eu tenho 5 itens aqui, eu também tenho 5 itens aqui. Quando ele clica em um, eu adiciono automaticamente no cart. Quando eu clico no cart, eu consigo acessar a página de My Cart, tá? E essa aqui é a relação do aplicativo em si e dos widgets, né? Da hierarquia desses widgets. E aí, como é que esses widgets no Flutter são separados, né? A gente pode entender essa organização. Então, a gente tem os widgets básicos, que são o de texto, um tal de container, de imagem, de ícone. São blocos de construção fundamentais, tá? A gente pode dizer dessa maneira. A gente vai depois descrever um pouquinho mais, entender um pouquinho mais desses tipos, tá? Tô trazendo só uma visão geral mesmo para a gente ir se familiarizando com essas ideias. Temos os widgets compostos, que são widgets que contêm outros widgets. Então, um botão que contém um widget de texto ou de ícone, tá? Seria um widget composto. Tem os widgets de layout, que é o container, a column, né, row, stack, grid view, que gerenciam como os widgets filhos são organizados e exibidos. Então, são widgets que vão ser responsáveis por organizar outros widgets. É simplesmente isso, tá? E agora vamos ver um pouquinho sobre a arquitetura do Flutter. A arquitetura do Flutter... isso aqui tem outras formas de organizar os widgets, tá? Na aula mesmo de widgets a gente vai ver pelo menos 5 formas de organizar isso. Bem melhor, mas aqui, como eu falei, é só pra gente poder se familiarizando um pouquinho com as ideias, tá? E aí, um pouquinho agora da arquitetura do Flutter, né? Então, a arquitetura do Flutter ela foi projetada para ser eficiente, para ser modular e flexível, né? Permitindo o desenvolvimento de interfaces de usuário rápidas e responsivas. Composta por várias camadas, cada um desempenha um papel crucial. Então a gente tem o nosso código, tem a camada do Flutter em si, né, que é o framework, a camada da engine, o runner do iOS, do Android e o hardware em si. Hardware, né, o celular com a GPU, com o processador, as informações. Essa iOS Android é uma camada que é responsável por pegar o nosso código, né, chamado de incorporador também, pegar o nosso código em Flutter e o nosso código compilado, na verdade, meio que executar para aquela plataforma, tá? O Flutter Engine é justamente onde tem o nosso Skia, o nosso Impeller, aqueles motores gráficos, tá? Para texto também. E o Flutter é a camada que a gente utiliza, né, para poder manipular os widgets e tudo mais a partir do nosso código. Então, o framework Dart em si, a gente tem o Material, tem o Cupertino a gente associa com o da Apple, o Material do Android, tem os widgets em si. Esses aqui são os 3 principais que a gente mais utiliza, tá? Na parte da engine, a gente tem justamente o motor gráfico, né, que faz esse processo de renderização. E tem esse embedder, né, esse incorporador que tem as APIs dos sistemas operacionais específicos para poder fazer a incorporação do nosso código Flutter para essa plataforma específica, tá? Então, a gente tem o nosso app, tem o framework Flutter em si, que trabalha com os widgets, com o renderizador, né, com o motorzinho, que vai conseguir estar conversando com a plataforma, né? A plataforma em si. A plataforma em si também disponibiliza os seus sensores, né? Os seus serviços, para que o nosso aplicativo consiga utilizar através dessa API e poder rodar nessa plataforma, né? A execução dele. E agora vamos falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas camadas, né? Então a gente tem um incorporador. Deixa eu voltar aqui para a gente ver. Então a gente vai subindo aqui, tá? Incorporador, Engine, Framework. Não é isso? Engine, exatamente. Então, o que é o incorporador, né? Então, esse incorporador ele vai funcionar como uma ponte entre o código Flutter e o sistema operacional subjacente. Foi o que eu acabei de falar para vocês, né? Ele vai ser responsável por iniciar a execução quando a aplicação Flutter é lançada e coordenar o acesso a serviços essenciais junto com o sistema operacional.
Esse incorporador ele é escrito em uma linguagem adequada para a plataforma. Então, como ele fica entre o sistema operacional e o código Flutter, ele meio que vai precisar saber conversar com o seu sistema operacional e com o Flutter, né? Então, para cada sistema operacional, a gente meio que vai ter uma parte desse incorporador responsável por poder fazer essa execução, tá? Então, a gente tem para o Android, que é utilizando escrito em Java e C++, para o iOS, utilizando Objective-C, Objective-C++, e para o macOS, né? O C++ para Windows e Linux. Então, esse incorporador ele vai configurar superfícies onde o Flutter renderizará suas interfaces gráficas. Ele vai criar e gerenciar essas superfícies de acordo com os requisitos do sistema operacional. Também vai lidar com os eventos de entrada, como toques, cliques, gestos, etc. Então, isso aqui é o responsável por incorporar, né, a nossa aplicação Flutter com o sistema operacional, tá? Com a plataforma específica. O Flutter Engine ele é o núcleo da arquitetura responsável por renderizar os gráficos na tela. Inicialmente baseado no Skia, né, que é um motor gráfico 2D de alta performance, e agora tem transição para o Impeller, específico, né, para o Flutter, para trazer mais performance e consistência. O que é um renderizador, né? Nada mais é que um software que ajuda a traduzir o código da interface nos pixels vistos na tela, tá? Isso fica bem claro naquele videozinho do Impeller, que eu falei para vocês que tem do Flutter, que a gente viu naquele slide, onde você pode estar clicando, mas justamente é isso, tá? O renderizador, ele é um software que ele vai ajudar a traduzir o código nos pixels vistos na tela, tá? Ele vai lidar com a abstração das APIs específicas das plataformas e fornecer uma camada de baixo nível para poder fazer essa renderização. Esse motor ele é escrito em C++, né, C++, para garantir a performance e eficiência. Então, sempre que pensar no engine, pense em um software que vai ajudar a traduzir o código da interface gráfica, né, nos pixelzinhos que a gente vê na tela, tá? Da mesma forma que o HTML é renderizado para elementos que a gente vê também no computador, né, através do computador, do celular, que é renderizado na nossa tela, tá? Então, ele também tem o seu renderizador para web, a gente também tem o nosso renderizador para o Flutter, tá? E o framework Flutter em si? Então, é a parte que a gente realmente interage, né? Que a gente realmente mexe, que é a camada do framework mesmo, né? Então, a gente utiliza algumas bibliotecas básicas, como collections, programação assíncrona, matemática, faz o gerenciamento dos estados, tem a parte dos widgets também, né? Então, essa aqui era a parte do Foundation, né? A gente também tem a parte dos widgets, que a gente lida com os widgets básicos, que eu falei para vocês, os compostos. Tem o Material e o Cupertino também, que são widgets específicos para Material Design, que é para o Android, e Cupertino para iOS, permitindo a construção de interfaces nativas para as ambas plataformas, tá? Foi o que eu falei, né? Um padronizador, isso aqui é um padronizador para as plataformas, né? Com interfaces, com os componentes ali nativos, tá? Já que o Flutter não usa esses componentes nativos, os usos dele, então ele meio que padroniza isso através desses outros widgets. E o framework Flutter também tem a camada de renderização, que onde tem os render objects e a gestão de layout, né? O render objects ele gerencia a organização e layout dos widgets na tela, converte a árvore de widgets em uma árvore de renderização que é mais eficiente para operações de layout e pintura. Então, ó, a gente tem uma outra camada aqui agora dentro do framework Flutter, né? O framework Flutter ele também é responsável por fazer essa meio que transcrição, né? A gente vai converter aquela árvore de widget que a gente já viu em uma nova árvore, que a gente está chamando de árvore de renderização, tá? E ele também participa da parte da gestão do layout, né? O framework, essa camada do Flutter, do framework Flutter, pelo cálculo e aplicação de layouts para os widgets. Então, como é que o Flutter, né, renderiza os seus widgets? O Flutter renderiza os seus widgets utilizando um sistema baseado em 3 árvores distintas: a árvore de widgets, a árvore de elementos e a árvore de renderização, que é justamente o render object. Essa abordagem é essencial para otimizar o desempenho e eficiência do framework,
a utilizar a interface do usuário. E o que é que são cada uma dessas árvores, né? Então, a árvore de widget, o que seria isso? Então, o widget ele descreve a configuração para um elemento específico na árvore de elementos. Widgets são imutáveis e declarativos, representando a estrutura da interface do usuário. Os widgets configuram a UI, a interface gráfica. Você define declarativamente como a interface gráfica deve parecer e se comportar. Isso através dos widgets, tá? São imutáveis, são declarativos, representam a estrutura da interface do usuário, tem as configurações, né? Descreve essas configurações para um elemento nessa próxima árvore que a gente vai ver. Então, isso aqui é como é que um widget se comporta na sua árvore, tá? E na parte dos elementos, né? Então, um elemento ele é uma instância de um widget em um local específico na árvore. Então, um widget ele pode ser instanciado várias vezes, mas dependendo de onde ele é instanciado, ali a gente tem um elemento, tá? Então, lembra que o text, ele é um widget. Ele pode ser instanciado várias vezes, tá? Então, dependendo de onde eu instancio ele, se é dentro de um botão, se é na parte do app bar, dependendo do lugar, ele vai ter um elemento referente a ele, tá? Relacionado a ele. E aí, esse elemento, ele vai manter esse estado naquele instante e a configuração necessária para poder fazer a renderização. Os elementos garantem que a árvore de widgets funcione bem em conjunto. Eles são responsáveis por gerenciar a vida útil dos widgets, incluindo a criação, atualização e destruição. Quando um widget é atualizado, seu elemento correspondente é reconstruído para refletir as mudanças. Então lembra que quando a gente atualiza um widget, na verdade a gente está criando um outro widget e substituindo, acontece a mesma coisa para os elementos, tá? A gente já vai ver uma comparação entre os três, tá? Uma coisa mais visual, acho que facilita um pouquinho essa parte da compreensão, tá? Mas também é o objetivo a gente entender como é que funciona realmente o Flutter, na parte do back ali, porque a ideia justamente não é essa, né? É a gente só entender um pouquinho como é que funciona, para quando a gente for programar, saber o suficiente para que isso facilite na hora da programação, tá? Na hora do nosso desenvolvimento, beleza? E por fim, qual que seria, né? O que seria essa árvore de renderização, esse render object? Então, um render object, ele lida com o tamanho, com o layout e com a pintura dos widgets. Então perceba, ele tem as características que vão determinar como é que ele se posiciona na tela, especificamente, tá? Então ele é a camada mais próxima da tela, responsável por desenhar esses pixels, beleza? Eles pintam a interface do usuário na tela, calculam as dimensões e posições dos widgets, desenham, né, a interface. Elas realizam duas passagens principais, o layout para poder calcular o tamanho e posição e a pintura para poder desenhar na tela. Resumindo, os render objects da árvore contêm informações de como fazer o layout e desenhar os widgets. Beleza? Então, isso aqui são os render objects. Informações de como fazer o layout e desenhar os widgets. Elementos são representações do widgets, mas de instâncias específicas. E o widget é aquela configuração declarativa de como a gente quer representar a nossa estrutura na tela, tá? Na prática, a gente não trabalha nem com elementos, nem com a renderização. A gente trabalha somente com os widgets e esse processo de conversão é feito pelo próprio Flutter, tá? Então, durante a fase de build, o Flutter, quando ele está reconstruindo a tela, né, no caso build, o Flutter ele cria ou atualiza um objeto que herda de render object para cada render object element na árvore de elementos. Render objects são primitivas. Render paragraph renderiza o texto, render image renderiza uma imagem, render transform aplica uma transformação antes de pintar seu filho. Para executar o layout, o Flutter percorre a árvore de renderização em uma travessia em profundidade e transmite restrições de tamanho do pai para o filho. Então, ele vai determinando quais são as limitações de escrita na tela, de acordo justamente com outros widgets, para nenhum widget sobrescrever o outro, ter algum problema quanto a isso, tá?
Ao determinar seu tamanho, o filho deve respeitar as restrições dadas a ele por seu pai. Então, o pai tem uma restrição, tem um tamanho máximo, e para o filho, aquele é o tamanho máximo que ele vai utilizar, tá? Os filhos respondem passando um tamanho para o objeto pai dentro das restrições estabelecidas por esse pai, tá? E a gente tem um overview aqui também, um pouquinho da arquitetura, se tiverem mais interesse, saber como é que esse processo de renderização é feito, tá? Mas talvez não seja tão interessante pra gente. Então, visualmente, né? Aqui a gente falou sobre um render object element, render paragraph, render image, como é que é isso aqui, né? Então, a gente tem o render object element, que foi o que eu acabei de falar para vocês. E a gente tem um render image, render paragraph, tá? E aqui os widgets, então tem um container, tem um colored box, um raw image, text, rich text. E aí eu vou ter o associado na árvore de elementos, né? Então, para cada widget, eu vou ter um elemento aqui relacionado, representando esse widget e as instâncias desse widget, tá? E depois eu vou ter uma conversão para a minha árvore de renderização. E perceba que, por exemplo, render object element são transcritos para cá. Deixa eu ver se tem aqui. Cadê? Aqui, ó, render paragraph renderiza o texto. Então, render paragraph, aqui eu tenho text e rich text, tá vendo? Então, eu tenho esse component element que está associado com esse text e esse render object element que está associado com esse rich text, tá? Eles dois estão sendo representados pelo render paragraph, tá? Então, com isso eu consigo separar a parte da imagem da tela, onde eu consigo renderizar para esses textos. Para a imagem, a mesma coisa. Tem uma imagem, um raw image, o relacionado em elemento, e o render image que representa isso, beleza? Para o render flex, a mesma coisa. Para o render decorated box, mesma coisa. Colored box aqui, tem um associado para ele. Aí eu tenho esse render decorated box, tá? E a gente vai convertendo a gente não, né? O Flutter faz essa conversão aí através após, né? Ou quando chamada a fase de build, tá? E é esse processo de renderização. Então, para a gente já ir finalizando nossa aula, então a gente define a estrutura da interface declarativamente usando widgets, que é o que a gente faz oficialmente, tá? A gente diz, eu quero um widget aqui em cima que tem um texto que escreve isso. Essa é a camada de abstração maior aqui dentro do Flutter, né? Onde a gente vai construindo a nossa árvore de widgets, tá? Depois é criada a árvore de elementos, que é onde o Flutter ele vai criar os elementos correspondentes para cada widget. Cada elemento é uma instância de um widget em um local específico na árvore. Depois, o Flutter ele vai criar render objects a partir desses elementos, tá? Esses objetos gerenciam o layout e a pintura da interface, beleza? O layout, então, os render objects calculam o tamanho e a posição de cada elemento, e aí se envolve a medida, para calcular os tamanhos, e posicionamento, em que parte da tela vai ficar, né? E, por fim, na fase de pintura, depois que a gente já tem o tamanho, a posição, o layout bem definido, os render objects desenham a interface na tela, e aí eles utilizam a biblioteca gráfica, que é o Skia, né, o Impeller, o motorzinho, para poder renderizar os gráficos, beleza? Então, esse é o processo de renderização feito pelo Flutter. A gente produz widgets que são convertidos em elementos, que são convertidos em render objects, que participam, né, da descrição do espaço no layout e que, por fim, são desenhados na tela, tá? E aqui tem mais um processo de conversão, né? Então, tem as camadas de layer, element layer, render layer. Aqui é GPU, né? Escrevi errado. E a tela em si, a screen. Então, na camada de layer, a gente faz a construção de widgets, né? Depois, a gente faz o cálculo do layout, passando para o render layer. Aí, ele faz o desenho na tela, depois do cálculo do layout. Aqui são as camadas. E aqui são os processos que acontecem, né?
Então, carregam os widgets, o cálculo do layout, o desenho na tela e a composição. Então, na primeira fase, construção, build, a camada de widgets constrói os elementos com base nas mudanças dos widgets. Na camada de layout, a camada de renderização calcula o tamanho e a posição de todos os elementos. Os objetos de renderização pai aplicam restrições aos filhos e isso é definido recursivamente até a definição do layout. Uma vez que o layout é determinado, os objetos de renderização se pintam na tela e, por fim, a GPU compõe as operações de pintura para fornecer um resultado final na tela. E aí, por fim, por que o Flutter usa essas três coisas? Otimizar a quantidade de trabalho para poder transitar de um estado para outro. Tá? Esse é o motivo. Então, tem essa transição de estado, a gente está falando sobre programação reativa, programação declarativa. E aí o Flutter ele vai tentar reutilizar ao máximo esses widgets, já que ele não atualiza um widget, mas ele deleta e escreve outro. Ele vai tentar reutilizar esses widgets, esses elementos, esses render objects, em vez de sempre precisar reconstruir tudo do zero. Tá? E isso vem a partir daqui, na verdade, que vem o desempenho do Flutter, tá? Reconstruir toda a árvore de widgets seria extremamente caro em termos de desempenho. Então imagine, toda vez que você altera um widget, precisaria reconstruir toda a árvore dos widgets. Então todos os widgets precisariam ser reconstruídos para cada estado que muda de cada widget. Isso seria muito custoso, seria muito pouco eficiente. Né? Então o Flutter fazendo isso, tentando reaproveitar, reutilizar o máximo possível dessas árvores, isso otimiza a quantidade desse trabalho. Tá? Então, a separação em 3 árvores permite ao Flutter minimizar o processamento necessário para poder atualizar essa interface gráfica, melhorando significativamente a performance. Beleza? Aqui tem um pouquinho da bibliografia, tá? Para vocês darem uma lida. Foi uma aula um pouquinho cansativa, um pouco longa, mas é um pouco interessante a gente entender de onde é que vem um pouquinho do desempenho do Flutter, como é que funciona esse processo de renderização, o que é a renderização, e é uma introdução geral, né? Acho que deu para entender bem, pelo menos um overview, uns conceitos gerais, em que a gente vai detalhando um pouquinho a partir das próximas aulas, beleza? É isso e até a próxima aula, valeu!